Olá, amigos. 13 de março de 2014, legítima defesa em foco. Vamos responder a algumas sugestões dos nossos participantes que vão para o campo da área legislativa e, de certa forma, representam o legítimo direito dos nossos participantes de oferecer críticas, obviamente críticas construtivas, à própria atuação do PLD. Então eu vou comentar aqui a manifestação do nosso amigo Mantovani, que fala de um projeto de lei que poderia ser apresentado transferindo para a Justiça Militar a condução e julgamento dos processos em que os bandidos usam armas privativas das Forças Armadas e da Polícia para o cometimento de crimes. Faz até uma crítica à inação de alguns deputados que poderiam fazer isso, não é? E de certa forma sugere que façamos isso. Meu amigo Mantovani, a Justiça Militar está num momento muito crítico e esse dispositivo da criminalização da tipificação como crime militar de certos atos apenas em razão do uso da arma militar já existiu no Código Penal Militar e foi suprimido há alguns anos pela pressão política em relação à própria Justiça Militar, que, entre outras coisas, muita gente com muito poder na República entende que jamais deveria ter o poder de processar e julgar civis, fossem quais fossem as circunstâncias. E hoje o movimento é mais forte ainda, porque há lá no Conselho Nacional de Justiça, e isso foi iniciado até pelo próprio atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, um movimento para a extinção completa da Justiça Militar. A extinção completa da Justiça Militar, ou talvez a manutenção dela apenas na primeira instância. E a segunda instância passaria a ser o STJ no plano federal, portanto os crimes militares envolvendo o pessoal das Forças Armadas, e no âmbito estadual o Tribunal de Justiça. A Justiça Militar, na verdade, hoje luta pela sua própria sobrevivência. É muito difícil um projeto desse tipo nesse momento, muito difícil até conseguir um parlamentar que patrocine um projeto desse tipo nesse momento, que é muito diferente da época dos anos 60 e 70, quando estava em vigência a Lei de Segurança Nacional da ocasião, que previa o processo na Justiça Militar, até mesmo dos crimes de roubo à mão armada contra estabelecimentos financeiros, para os que se lembram disso. Já o nosso amigo Edson Terra fala da contribuição modesta dele ao PLD. É modesta, Edson, mas é extremamente importante, cada um precisa contribuir, deve contribuir na medida da sua possibilidade, mas faz alguma crítica também relacionada com o fato de que nós deveríamos apresentar alguns projetos de lei relacionados com a segurança do cidadão, já que nós nos mostramos incapazes de mudar a lei da defesa própria. Ora, meu amigo Terra, se testemunha a atuação do PLD e dos seus participantes, certamente verificará desde os primórdios desse problema todo, lá no ano de 1997, na época da gestação da Lei 9437, e principalmente depois no pré-referendo e na campanha do referendo, que nós fomos decisivos na mobilização popular que levou à vitória no referendo. Isso já seria muito mais do que suficiente para deixar muito clara a importância do PLD no cenário histórico do direito, da luta pelo direito à legítima defesa. Agora, nas suas sugestões de apresentar projetos de lei sobre pena de morte e de prisão perpétua, certamente muitos de nós concordaríamos integralmente com a sua pessoa. Eu me alio à sua posição, eu entendo que haveria necessidade, sim, das penas de morte e de prisão perpétua no Brasil. A pena de morte é uma necessidade social para os países que não atingiram um certo grau de pacificação, ainda especialmente causado pela atuação dos criminosos de todo tipo, fortemente armados, apesar do Estatuto do Desarmamento que nós temos por aí. Mas há um problema, meu amigo Terra. Essas disposições, qualquer proposta nesse sentido, é inconstitucional, porque viola um dispositivo de garantia individual, de direito individual, assegurado no artigo 5º da Constituição da República, que não admite.
pena de prisão perpétua nem pena de morte, exceto nos casos de guerra externa declarada. Isso vale para os crimes militares. Não é possível sequer apresentar um projeto de lei nesse sentido, e não é possível sequer apresentar uma emenda constitucional nesse sentido. E por quê? Porque o que consta do artigo 5º, é aquilo que se chama de cláusula pétrea da Constituição da República. Não pode ser modificado nem por emenda constitucional. Amigos, um belo exemplo de como se utiliza a arma para a defesa do direito. Nós mostraremos as imagens melhor aqui, e principalmente vamos mostrar a imagem desse bravo general da reserva lá da Venezuela, empunhando um fuzil e defendendo a sua resistência contra os tonton-macutes do regime chavista, que pretendiam sequestrá-lo. Dizem que queriam prendê-lo por ordem do presidente da República, mas não havia nem mandado judicial para prendê-lo. Na verdade, queriam sequestrá-lo e muito provavelmente matá-lo no meio do caminho. E ele se entrincheirou na sua própria casa, armado com um fuzil, e disse aos tonton-macutes: venham me pegar, se vocês puderem. E eles desistiram. Claro que a situação desse homem está muito difícil num país que está completamente dominado pela tirania chavista. E coisas muito ruins poderão acontecer com ele depois, mas ficará para sempre, aconteça o que acontecer, a imagem da bravura desse general em resistir à opressão. Mas infelizmente ele tem a arma que lhe permitiu resistir à opressão. E quase todos os venezuelanos não têm essas armas. As armas estão nas milícias, nas mãos das milícias chavistas, porque o regime tratou de desarmar aqueles que interessava desarmar. E é isso que pode acontecer no nosso país, e é contra isso que temos de lutar. Mas fica o belo exemplo do general Ángel Vivas, da reserva do exército venezuelano. Quando se fala, às vezes, em tom de piada, que pode acontecer daqui a pouco no quadro social que nós vivemos, dos criminosos quererem processar as vítimas, porque as vítimas resistiram a eles à mão armada, isso não é muito piada não, meus amigos. Não é muito piada não. Alguns casos recentemente acontecidos até sugerem isso. E um caso nos Estados Unidos, nós vamos mostrar o link aqui também, já está acontecendo. Um fato acontecido na cidade de Reading, no estado da Pensilvânia, em que um comerciante reagiu à mão armada a um assalto no seu estabelecimento comercial e matou o criminoso. A família desse criminoso está tentando na justiça lá local processá-lo criminalmente e por dano moral, por dano material, porque ele se defendeu de um roubo à mão armada contra um indivíduo que, segundo a família, na verdade era uma pessoa um pouco desajustada, mas era uma boa pessoa, que jamais seria capaz de usar a arma que empunhava durante o assalto para cometer violência contra qualquer pessoa. É de dar risada, mas acontece mesmo lá nos Estados Unidos. E nós temos que evitar que se torne isso, que é motivo de piada hoje, uma atitude generalizada e até considerada por alguns partidários da Revolução Cultural como aceitável, porque tais pessoas dizem que a legítima defesa é ilícita. A legítima defesa não é um direito. A legítima defesa é um direito natural. E é por isso que se interpreta e que nós interpretamos que ele se torna constitucional no nosso ambiente jurídico, porque o artigo 5º da Constituição da República garante certos direitos, entre os quais o direito à vida e à propriedade. Mas como assegurar esses direitos se às vezes o Estado Armado nos falha? É aí, nesse momento, nessas situações agudas, que nós defendemos que cada pessoa qualificada de acordo com a lei, que se sinta capaz disso, tenha armas de defesa para si, para o lar, até para vizinhos. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.